Eu tô gravando esse vídeo aqui para compartilhar a minha história de conversão, a minha história de amor com Deus, a minha história de filha com Deus e como ele tem me transformado absurdamente. E eu quero que todo mundo saiba, né? Eu estou há poucos dias de realizar mais um passo de fé, mais um nível dentro dessa minha trajetória até aqui. E eu tô gravando esse vídeo para poder compartilhar com você que tá aí do outro lado, né, que talvez não me conheça, enfim, um pouco sobre tudo isso que eu vivi, porque se eu puder contribuir com a vida de uma pessoa que seja com esse meu testemunho, eu já vou ficar muito feliz. Então, o que que acontece, gente? Só para trazer um pouco de contexto na história. Eu era ateia até os meus 18 anos, então eu não acreditava que Deus existisse e eu não construía minha vida pautada em uma religião ou algo do tipo. Então, passei muitos anos da minha vida com um grande vazio, que na época eu não percebia assim como um vazio, mas eu me percebia muito diferente das outras pessoas que eu convivia. Então, eu percebia que eu não tinha sonhos de casamento, de construção de família, sonhos que eu via a maioria das pessoas tendo. O meu sonho era mais de querer crescer, fazer dinheiro e mesmo já estando me relacionando com o João, que eu falei que daqui a alguns dias vai acontecer algo grandioso, sim, vai ser nosso casamento. Na igreja, especificamente falando. Porém, entretanto, todavia, quando a gente era mais novo, quando a gente se conheceu, nunca foi um objetivo meu formar família, casar. E pra gente estava tudo bem viver daquela forma. Mas eu trago muito do João na minha história de conversão, né, na minha história com Deus, porque foi a pessoa mais usada por Deus para eu poder chegar até esse vídeo aqui. Então não tem como eu fazer esse vídeo sem falar dele. Porque foi o João que, quando eu tinha 18 anos, ele me chamou para ir na igreja, né, chamou para ir numa ação que tinha na igreja. E na época eu era aquela pessoa, sabe, que eu odiava missas, igrejas no geral e religião no geral, era aquela pessoa super reativa, né, que eu sempre fui muito reativa. Então, assim, aceitei o convite dele com muito pesar, aceitei e fui. Nisso que eu fui, eu lembro que foi naquele momento que eu realmente entendi a dimensão, entendi que Deus existia, entendi que Jesus existia, e foi o início ali para mim. Com 18 anos foi como se minha vida tivesse começado nesse sentido. Só que levou muito tempo para eu desenvolver esse relacionamento com Deus. Levou muitos anos para eu chegar nesse dia, nesse meu estado aqui hoje. E é sobre isso que eu quero trazer um pouco mais, sobre esses altos e baixos, sobre o que Deus tem feito na minha vida. Então, mesmo aquilo tendo acontecido ali em 2000, quando eu tinha ali meus 18 anos, nos próximos anos que se seguiram, eu não aumentei esse relacionamento. Na verdade, eu fui me distanciando cada vez mais com a faculdade, com o trabalho, né? E aí eu fui perdendo tempo para Deus na minha vida, perdendo tempo para Deus na minha vida, não desenvolvi aquilo, não tive o hábito de ir numa igreja, nem tive o hábito de fazer minhas orações e fui me distanciando. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a empreender, né? Tem já uns 8 anos que a gente começou a empreender. E no início dessa história de empreendedorismo, eu sempre quis sucesso, dinheiro, fama, né? Eu queria ter aquela vida maravilhosa. E para seguir aquela vida maravilhosa, eu acabei utilizando todo o meu tempo trabalhando, utilizando todo o meu tempo investindo nisso. E aquilo que era tão importante para mim, né, que na verdade eu não via casamento, eu não via família, mas ao mesmo tempo, João sempre foi uma parte muito importante na minha vida. Só que eu fui deixando aquilo ali de lado, né? Eu não fui observando e até que chegou um momento em que o nosso relacionamento acabou, né? O nosso relacionamento acabou. E quando acabou, foi como se eu estivesse acordando, foi como se eu estivesse tirando uma venda dos meus olhos. E naquele momento, não foi só uma venda para mim, como, né, namorada na época, mas foi como Carol, do que eu estou fazendo da minha vida, né? Quem sou eu? Para onde eu estou indo? Quais são os meus valores? Então foi nessa época que eu falo que eu tive que dar muitos passos para trás na minha vida para que Deus pudesse dar passos para frente, para que a gente pudesse se encontrar. Porque foi exatamente nessa época que, através de pessoas que foram aparecendo, vídeos que eu via, coisas que aconteciam,
que eu comecei a trabalhar no meu secreto, no meu íntimo, no meu relacionamento com Deus. E era algo que começou com um devocional, começou muito devagarzinho ali, eu meio sem saber o que eu estava fazendo, porque para mim aquilo era tudo muito novo. Mas foi nesse processo que eu me encontrei sozinha, que eu me encontrei vazia, que eu me encontrei no fundo do poço mesmo, que eu tava com problema na saúde, eu tava com problema no relacionamento, né? Tava com problema na cabeça, em todas as áreas da minha vida. E eu não conseguia imaginar que um dia eu fosse viver o que eu tenho vivido hoje, né? Então, naquela época eu não consegui. Isso era mais ou menos ali 2023. E aí muitas coisas aconteceram, né? Comecei a me relacionar diariamente com Deus. Todo dia eu acordava, via um vídeo. Todo dia eu lia um devocional. E foi começando a aumentar cada vez mais essa minha vontade, esse meu interesse genuíno de me relacionar com Deus. E não foi algo que alguém me falou, que colocou na minha cabeça, não. Foi algo que foi vindo de mim, de dentro de mim. E eu fui dando espaço para aquilo viver, para aquilo ganhar corpo, sabe? E daí, quando Deus começou a entrar na minha vida, começou a vir em mim a vontade de ter uma família, a vontade de poder casar, a vontade de poder viver a fé em tudo, né? E a vontade de também ver minha vida ser restaurada, porque eu tinha perdido nesse término, né? Eu tive muitos problemas em várias áreas da vida, eu perdi praticamente tudo, né? Naquela época eu perdi tudo. Quem conviveu comigo, poucas pessoas sabem que isso aconteceu, mas enfim. Então, eu queria que Deus pudesse me ajudar a restaurar, eu queria viver aquela vida nova, sabe? E aí Deus foi aos pouquinhos melhorando cada coisinha em mim. Então, a primeira coisa que ele trabalhou em mim foi a minha fé, né? A primeira coisa que ele trabalhou em mim antes de trabalhar as outras coisas foi a minha fé. E eu lembro que é como, sabe, se você tem muita sujeira dentro de um copo, para você limpar, você precisa jogar muita água. Então eu era esse copo completamente sujo. Eu tinha pensamentos muito ruins, eu tinha prioridades totalmente erradas, né? E enfim, eu não colocava Deus no centro da minha vida, eu nem tinha essa visão toda. Então ele foi aos pouquinhos me transformando e me mudando. E foi um processo muito lento e muito doloroso. Foi muito lento e muito doloroso. Por quê? Porque eu era uma pessoa completamente egoísta, sem empatia, uma pessoa diferente da pessoa que eu sou hoje, que ainda tem muita coisa para melhorar, claro. Mas enfim, Deus foi mudando. E aí eu comecei a me relacionar. E uma vez, eu nunca vou esquecer, né? Eu sigo o Wendel Carvalho. E esqueci de mencionar na história que alguns anos antes eu fiquei naquela busca de um local para eu me identificar, né? De uma religião para eu me identificar. E aqui nesse vídeo, meu intuito não é te vender uma religião ou outra, nada disso não. Mas eu tô te contando a minha história. Então, na época, eu procurei em várias religiões diferentes, vários locais, e eu lembro que eu não me encaixei em nada. Então eu tinha meio que desistido desse negócio de achar um local para eu ir, e eu tava só ali no meu dia a dia em casa. Só que, voltando à história do Wendel, teve um dia que eu tava lá assistindo a história eu tava assistindo um stories do Wendel, e aí ele mostrou o aplicativo da liturgia, e aí ele mostrou esse aplicativo e falou: na Igreja Católica é a mesma missa em qualquer lugar do mundo, né? Todo domingo, mesma missa em qualquer lugar do mundo. E eu falei: caraca, que legal isso, né? Porque super organizado e tal. Eu achei interessante ter um local ali para eu acompanhar, né? E sei lá, se eu fosse viajar também poder. Eu falei: cara, que legal. E aí ele falou: se você for numa missa, é só você abrir ali, né? Se você nunca tiver ido, você vai conseguir se achar. Legal. Decidi, sem ninguém me falar. Eu sei que o Wendel deu isso, mas ele não falou, vá pra missa. Só que eu decidi, eu falei, cara, eu já tô nesse relacionamento, Deus tá me pedindo mais, e eu quero mais, e beleza, fui pra missa sozinha, num domingo, né? Mesmo desacreditada, porque eu não entendia nada. Senta, levanta, eu não entendia nada. Resolvi ir pra missa sozinha no domingo. Só que uma coisa mudou nesse dia, porque eu não lembro exatamente quem, mas eu lembro que eu ouvi falar que a gente precisa pedir para Deus falar com a gente, né? Se a gente tá muito descrente, basta a gente pedir para Deus nos encontrar, seja onde a gente estiver. E aí eu fui para aquele dia para missa sozinha, nem falei para ninguém, fui sozinha. E aí nessa época, né, eu não tava com o João, enfim, fui sozinha e pedi para Deus me encontrar ali naquele dia.
E aí, tava lá, no meio da missa, né? Assim, todo mais perdida que segue tiroteio. E aí, menina, eu sei que tava quase chegando no finalzinho da missa. Tem um momento na missa, né, que fala: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E aí, nesse momento da missa, eu lembro até hoje, vividamente, assim, algo muito claro na minha mente, que o padre perguntou, né, vocês têm certeza que Deus está aí? E aí eu olhava as pessoas e falava: sim! Eu, nossa, que gente doida. E aí ele perguntou de novo, ele repetiu a pergunta. Nisso que ele repetiu, Niquim, ele repetiu a pergunta, eu senti. Eu senti, sim, eu senti Deus. Deus falou comigo. Eu senti Deus claramente, porque eu vi todo o filme da minha vida com aquela igreja específica que eu fui. Porque aquela igreja, por mais que eu não fosse uma pessoa que ia na igreja, algo do tipo, mas eu utilizava os benefícios da igreja. Por exemplo, eu fiz pré-vestibular social na igreja, eu já fui em missa de sétimo dia, já fui em casamentos, então me passou um filme, né, do dia que eu encontrei Jesus ali e tal. Eu falei: caramba, que lindo, Deus está aqui, que incrível. E aí eu comecei a também, né, frequentar essa igreja especificamente. Legal. Então eu tinha meu trabalho ali diário da minha fé, da minha oração, de conversar com Deus, que eu fazia em casa, e eu também aos domingos passei a ir para a igreja. E nessa história de que eu passei a ir para a igreja, eu passei também a pedir para um marido que pudesse ser uma pessoa que fosse viver isso comigo. E eu confesso que eu pensei que essa pessoa nunca seria o João. Porque quem, né, me conhece sabe, a gente era completamente diferente. A gente não tinha, não falava de Deus dentro de casa, dentro do nosso relacionamento. Não tinha isso, a gente não vivia isso. Então eu pedia para Deus um marido que fosse realmente ser uma pessoa que fosse de Deus, mas eu pensava que ia ser uma outra pessoa. Só que eu não sabia quem seria essa pessoa. Só que, enfim, teve uma. A gente continuou trabalhando junto, mesmo separado. A gente não se via fisicamente, mas a gente continuou trabalhando junto. Até que teve um evento que a gente foi lá em São Paulo. E aí, nesse evento, Deus tinha falado pra eu. Me pediu pra eu sair da empresa, né? Deus tinha claramente falado pra eu sair, porque, enfim, não tinha como eu continuar convivendo com ele. Então, eu saí pra conversar com ele sobre isso. Nesse momento que eu falei que isso ia acontecer, foi o momento que a gente voltou. Foi o momento que a gente voltou. E nisso que a gente voltou, a gente começou tudo do zero novamente. Isso era ali final de 2023. A gente recomeçou do zero, decidimos daquele dia colocar Deus no centro do nosso relacionamento. E dali em diante, a gente começou a professar nossa fé juntos, né? Mesmo sem ter ali referências, mesmo sem a gente conhecer ninguém da igreja, a gente começou a ir junto. Não por uma interferência de terceiros, mas porque a gente queria viver essa nossa fé. A gente queria viver não só dentro de casa, que a gente já vivia, mas a gente também queria viver também em outro lugar, com outras pessoas. A gente queria professar nossa fé publicamente. Assim como era feito na época que Jesus, né, juntava a galera e falavam sobre a palavra de Deus. Os apóstolos faziam isso, então a gente queria também viver. Isso foi começando a surgir no nosso coração. E assim a gente foi vivendo. Legal. Depois disso, a história ela vai ficar no 2x, porque fui cada vez mais fortalecendo a minha fé, minhas orações, fui crendo cada vez mais em Deus, fui me relacionando. Em 2024, a gente tava numa missa, um casal chegou perto da gente e convidou a gente para depois, no final da missa, ir lá atrás. Aí eu pensando: caraca, fiz merda, né? Fizemos merda porque, sei lá, né? Às vezes eu fiz alguma coisa errada. E aí a gente foi lá atrás e esse casal convidou a gente para ir num evento que tem para casais dentro da igreja, né? E aí a gente aceitou fazer parte. Só que eu ficava pensando assim pra mim: caramba, será? Será que vai dar certo isso? Porque eu nem sei se a gente vai estar junto. O evento era tipo final do ano, mas tudo bem. Topamos. E aí chegou no final do ano, a gente tava junto, sim. E a gente foi nesse evento. Esse evento foi um grande marco, né? Essa ação, essa programação foi um grande marco da nossa história, porque aconteceu uma série de coisas dentro desse evento, coisas assim inacreditáveis. Pode ser que um dia eu faça um vídeo só sobre isso. E aí
Nesse dia, né, a gente participou desse evento, saiu desse evento, tipo, na terça, sei lá, acabou domingo o evento, na terça-feira a gente já tava vendo de casar no civil. Né, a gente já tava vendo de fazer o nosso casamento. E aí a gente casou em dezembro de 2024. Já com a vida completamente diferente. Mas ainda faltava algo. Ainda faltava algo. Por quê? A gente continuou, a gente quis casar na igreja, né? A gente quis também fazer o nosso sacramento, porque Deus pedia isso pra gente, não é porque alguém pedia. Eu vou repetir isso várias vezes, porque eu sei que muitas pessoas têm muito preconceito com religiões ou coisas do tipo, porque acham que é uma coisa de uma imposição da sociedade. Né? Mas não foi ninguém, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi amigo, não foi. Porque a gente era só eu e João, a gente não conhecia ninguém da igreja, então assim, não foi ninguém que impôs nada pra gente. Era um sentimento que vinha da gente, genuíno, e a gente queria realmente também levar o nosso casamento para Deus, né? Fazer isso na frente de Deus também. E aí a gente fez o curso de noivos e tudo mais, levou muito tempo. E nesse processo de curso e tudo mais, já era ali 2025, aí a gente ficou, não faz esse ano, faz ano que vem, e teve muitos gastos e não sei o que, e não sei o que lá. Acabou que a gente não casou em 2025, só que quando chegou agora 2026, a gente já tinha combinado a data para casar só no ano que vem. Só no ano que vem. Casar só em 2027. E aí, porque, né, casamento é caro, essas coisas todas, e aí você precisa investir e tal, lá, mudança, não sei o quê. Então tá, vamos casar só em 2027. A gente tomou essa decisão, mas toda vez que eu ia à missa aos domingos, começou a me doer muito o fato de eu não poder comungar. Para quem não sabe, como eu não era católica, e como eu nunca vivi isso, inclusive eu tinha uma resistência em escolher uma religião, porque confesso que eu não entendia, eu nunca tinha parado para sentar para estudar, para entender a fundo o significado das coisas. Então eu achava tudo que era muito loucura, assim. E eu sei que muitas pessoas devem ser muito parecidas comigo, entendeu? Então, assim, eu falava, pra que isso? Mas, enfim, aí eu comecei a entender o significado das coisas, fui no padre, né, e conversei com ele, falei tal que eu queria poder comungar, e ele falou, não, você vai precisar, a minha recomendação é que você case primeiro, para depois você poder, né, confessar, fazer tudo certinho, né, do jeito que tem que ser. E aí a gente, tá bom, então beleza, vamos casar, só que ia ser só 2027. Só que enfim, como eu falei, começou a me doer, começou a me dar nó na garganta, eu ia pra missa, olhava as pessoas comungando, e aquilo começou a me machucar, começou a me doer, começou a me dar um incômodo muito grande, porque eu não sei se com você é assim, se você é uma pessoa que já tem um relacionamento com Deus, mas ele mexe com você quando ele quer que você se mova, e ele mexia muito comigo. Voltei e falei com o João, eu não consigo mais, eu tô com nó na garganta, eu não consigo mais viver assim, sem poder comungar e tal, vamos fazer uma parada mais simples. E aí ele falou, tudo bem, vamos fazer, nem que seja numa capela, só eu e você, vamos fazer. Fomos pra igreja para ver sobre essa questão, né, e aí o padre falou, não, onde você quer casar, Carol? Eu falei, gostaria que fosse aqui, né, nessa sua igreja e tal. E aí, assim a gente resolveu casar esse ano, faltando 4 meses pro casamento. A gente resolveu casar agora em julho, né? E de lá pra cá, a quantidade de coisas que aconteceu na nossa vida foi o principal motivo de eu vir gravar esse vídeo, né? Se você tá aqui até esse momento aqui, o que acontece? Quando a gente, muitas das vezes a gente vê em locais, né, falando ali que você tem que colocar Deus no centro, né, tem inclusive em locais, não, na própria Bíblia, buscai o reino do céu e o resto lhe será concedido, né, não sei se eu falei certo, mas é uma ideia assim. E eu não entendi o significado real desse buscar o reino dos céus e o restante lhe será concedido. Eu não entendia, porque na minha cabeça eu tinha controle sobre as coisas. Na minha cabeça eu tinha controle sobre o meu faturamento, eu tinha controle. Só que conforme eu fui vivendo esse processo do matrimônio, eu fui vivendo esse processo de fé, eu fui entendendo que eu não controlo as coisas e que conforme você vai cedendo o seu controle para Deus,
mais ele vai te edificando de modo geral, mais as coisas vão te sendo concedidas. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu achava que lá atrás eu tinha que buscar primeiro trabalho, primeiro isso, primeiro aquilo, que aí depois sim eu ia ter resultado. Só que não. Quando a gente resolveu olhar para nossa família, olhar para aquilo que Deus estava pedindo para gente e dar o nosso sim e resolver ir atrás disso, foi aí que as coisas em todas as outras áreas da nossa vida começou a fluir. Então, a minha saúde melhorou absurdamente, a nossa qualidade de vida melhorou absurdamente, nossa empresa mudou de segmento. Então, antes a gente trabalhava nos bastidores e atualmente eu sou a minha especialista, né? Então, mudou toda a nossa empresa, mudou o resultado que a gente dava para as pessoas. Então, hoje a gente prospera muito, não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas. E isso tudo aconteceu em 4 meses. Aconteceu em pouco tempo, aconteceu com uma decisão que era uma decisão de seguir o que Deus estava pedindo pra gente. E aí, eu não sei dizer a quantidade de coisas absurdas e a quantidade de coisas maravilhosas, absurdas de boas, tá? E maravilhosas que têm acontecido na minha vida desde então. Porque teve um momento da minha vida que eu pensei que nada de bom mais iria acontecer comigo. Não sei se já aconteceu isso com você, mas que acontece tanta coisa ruim, você se perde tanto de você, que você para de poder pensar e de enxergar aquilo que Deus pode trazer para aquilo, você para de ter esperança, sabe? Como se aqueles seus sonhos muito grandiosos nunca pudessem acontecer. Mas quando eu resolvi realmente seguir o que Deus pedia de mim, né? Quando isso começou a acontecer, todo o restante começou a se movimentar ao meu redor. Todo o restante, pessoas, projetos, portas se abriram e coisas pequenas que eu achava besteira se tornaram uma realidade, né? A gente, por exemplo, eu nunca pensei, por exemplo, que eu pudesse fazer uma coisa que para as outras pessoas é normal, né? Exemplo, usar o vestido dos sonhos, né? Para umas outras pessoas isso pode ser normal, mas para mim não era uma coisa muito distante. Então, isso tudo aconteceu em um curtíssimo período de tempo. E esse meu vídeo aqui é para deixar você saber isso, é para dizer que realmente às vezes é lento mesmo, às vezes, mas quando você resolve fazer as coisas que Deus coloca no seu coração, quando você resolve seguir, né, essa vozinha que tá aqui dentro de você, realmente as coisas elas se transformam absurdamente. E em poucos dias eu vou estar realizando um dos maiores sonhos da minha vida, que é estar comungando, que é estar de fato casando com o amor da minha vida. E que esse vídeo aqui te motive também a fazer tudo aquilo que Deus pedir para você. Não tenha medo, porque você vai ser recompensado por isso. Então, espero que você tenha gostado até aqui. Se você assistiu até o final, me deixa saber nos comentários. E é isso. Um beijo e reze por mim. Tchau, tchau.